Aleluia, né? Estamos aqui mais um momento na presença do Senhor, né? Na minha frente aqui está um céu lindo, maravilhoso. Atrás de mim tem algumas coisas. Esse é o lugar legal que eu acho que eu consegui para trazer aqui uma palavra. E na minha frente tem um céu lindo, azul, a qual todas as manhãs, todos os dias, eu contemplo aqui a natureza de Deus, né? A natureza de Deus é linda. Então, eu creio que você está aí neste momento, talvez passando por dúvidas, talvez passando por um tempo difícil, por um tempo onde é necessário que a espera, o tempo da espera. E muitas das vezes, muitos falam, mas eu estou esperando há muito tempo, aconteceu um milagre, aconteceu algo que eu estou buscando. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele é dono de todas as coisas. E ele ainda não vai te dar algo se você não estiver preparado para receber. Porque quando ele tem uma chamada na sua vida, você pode passar por algum processo. Você vai passar por algum processo. Porque Deus, ele chama, ele te capacita, ele pega nas tuas mãos e ele fala, filho, vá que eu sou contigo. Vá que aquele que te levantou, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, quando Deus chama alguém, ele capacita esse alguém. Quando Deus chama Jeremias 1, no capítulo 1 e no versículo 4, quando Deus chama Jeremias, que ele fala, olha, assim veio a mim a palavra do Senhor. Meu irmão, se você está aí agora, se eu estou aqui agora, é porque a palavra do Senhor chegou até você, chegou até a mim e chegou até a nós. Talvez você estava passando por uma situação ao qual você falou, Senhor, eu preciso de um milagre. E a palavra do Senhor foi até você. Às vezes você estava passando por uma situação ao qual você falou, Senhor, eu estou passando por uma luta, Senhor. Usa alguém para falar comigo. E eu creio que essa foi a palavra do Senhor, foi até você. A palavra do Senhor, ela vai aonde o homem é limitado para chegar. Meu irmão, eu não sei falar bonito, mas eu sei que as palavras que saem da minha boca é palavras de Deus. É palavras que às vezes, neste momento, vai curar alguém, vai libertar alguém. Não sei de quê. Não sei qual o momento que você está passando. Talvez você está passando por uma luta na sua área sentimental, né? Talvez você está passando por uma luta na área financeira, também não sei. Ou talvez você está passando por uma luta na sua área da saúde. Talvez é uma enfermidade. Mas eu tenho uma palavra para você. O Senhor, que é o teu Deus, ele está vendo você. Ele está olhando para você. E ele está falando, filha, eu estou aqui.
Não te detenhas, porque eu sou o teu Deus. Eu sou médico dos médicos. Eu sou o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E eu sou o príncipe da paz. Então, quando essa palavra chega até Jeremias, uma palavra, uma mensagem, Deus vai convocar Jeremias a levar uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem a qual muitos não gostam de ouvir, sobre arrependimento. Pois na vida, meu irmão, nós temos que nos arrepender. Arrepender de quê, irmã? Arrepender muitas das vezes do pecado, da maledicência. Nos arrepender daquilo que nós estamos praticando que não está agradando a Deus. Tudo aquilo que te afasta do Senhor. Nós temos que nos arrepender e falar com Deus: Senhor, o que eu preciso? Traz da minha mente o que eu preciso pedir perdão para que eu possa me arrepender e pedir perdão e o Senhor me perdoar. Porque tem duas coisas que o Senhor abomina e que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo e o perdão que você não perdoa. Porque se você não perdoa, Deus também não pode perdoar. É fácil perdoar? Não, não é fácil. Não estou aqui falando que é fácil perdoar. Eu estou falando aqui que é a sua vida. Às vezes, alguém está precisando que você o perdoe. Não, precisando assim, no sentido de que você é que precisa. No sentido é que você é que precisa pedir perdão. Porque aquela pessoa que você guarda aquele rancor, que você guarda algo, aquela pessoa está vivendo. Quem não está vivendo é você, que está guardando isso aí. Isso faz mal para você, faz mal para mim se eu não perdoar. Então, quando você perdoa alguém, não é para aquele alguém se sentir bem. Não, é para você se sentir bem. Porque aquele alguém está vivendo a vida dele. Quem não está vivendo a sua vida é você. Então, a palavra do Senhor, ela veio até você hoje. E eu te convido a perdoar quem você feriu. Eu convido você a perdoar aquele irmão que você não conversa há muito tempo. Eu convido você a perdoar um irmão seu de sangue aí dentro da sua casa que você tem anos que não perdoa. A palavra do Senhor está chegando até você nesse momento para perdoar. Ou mesmo um pai, uma mãe que você, ou seu pai ou sua mãe que você tá aí, né, guardando. Isso faz mal. Isso faz mal para a sua vida física e para a sua vida espiritual. Pode crer. Então, perdoa. É o melhor caminho. Não é fácil, como eu disse. Mas então a palavra do Senhor. Muitos neste momento estavam acorrentados, mas a palavra do Senhor chegou até lá. E Deus a libertou. Muitos estavam no caminho errado, vivendo uma vida errada. Mas a palavra do Senhor, ela foi até essa pessoa. E essa pessoa hoje está no caminho certo. O caminho de Deus. Este é o único caminho. Então, não negligencia a palavra de Deus. Não afasta de você a palavra de Deus. Porque a palavra é o próprio Deus falando com você, falando comigo. Porque às vezes, muitas das vezes, muitas pessoas, elas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Muitos desconversam, muda de assunto. Mas a palavra de Deus, ela vai estar sempre batendo aí na porta do seu coração. Sempre batendo. Pedindo para você abrir.
Deus fala assim: se você abrir, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Se você deixar eu entrar, eu sararei a tua terra, eu sararei o teu povo. Amém? Essa foi a palavra a qual o Senhor, né, fala a Jeremias. Leva uma mensagem em Judá e também em Jerusalém. E também em Jerusalém. Jerusalém não, Israel. Vai com Deus. Vai com Deus. Então, a palavra do Senhor Então, Jeremias é enviado a levar a palavra do Senhor, uma mensagem designada a Judá e a Israel. Uma palavra de arrependimento. E no versículo 5, Deus fala, né? Deus chama Jeremias, a palavra do Senhor chega até Jeremias, né? Foi um tempo antes de Cristo, né? Antes de Cristo. E quando Jeremias é convocado a essa chamada, você tem uma chamada, meu irmão. Você tem uma chamada, você sente que Deus te chamou para a obra dele? O avião passando aqui, passa toda hora o avião. Você sente que você tem uma chamada, né? Muitos têm um chamado, né? Mas tem gente que ainda tá perdido aí. Oh, Deus, para que o Senhor me chamou? Deus te chamou para alguma coisa, meu irmão. Você não veio aqui à toa, você não caiu aqui de paraquedas, né? Você não veio dar uma voltinha aqui, não. Deus chamou para você para fazer a diferença no reino de Deus, né? No reino, na nação brasileira, nação de Israel, né? Então, o Senhor convoca Jeremias, né? Era da cidade de Anatote, né? E Jeremias vem de um povo que era a crença, né? Crença em Deus, né? Um povo. Jeremias vem de uma família de adorador, né? Adorador de Deus. Ele cresce ali, né? A mãe, né? Uma pessoa de Deus. E ele cresce ali. Então, ouvindo as coisas de Deus, né? Então, Deus chama ele ainda era um garoto, tão novo e já empenhado nas coisas de Deus. Isso é maravilhoso, né? Quem dera, né, se os nossos jovens de hoje crescessem assim, empenhados nas coisas de Deus. Mas eu creio que nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Então veio a palavra do Senhor de Jeremias e Jeremias, então, e o Senhor fala para Jeremias, olha, antes que você nascesse, tá lá no versículo 5, meu irmão, antes que te formasse do ventre, te conheci. Olha para você ver o que Deus fala para você. Deus fala assim, antes que te formasse do ventre, eu te conheci. Que lindo, né? E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta.
o livro todinho de Jeremias vai falar do desenrolar, do trajeto de Jeremias, né? A qual foi algo muito antes de Cristo e algo que, né, veio a palavra dele veio renovando, né? Eu não estou lá, eu estou aqui, no tempo aqui, a qual essa palavra vai para você. Trago esta palavra hoje, né? Uma palavra conhecida. Creio que muitos já pregaram esta palavra, já levaram essa mensagem. Mas a mensagem, ela se renova todos os dias. Só você deixar. Então Deus fala, olha, antes que tu nascesse, antes que saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Só que tem algo aqui que é intrigante. Ele fala, Senhor, mas como me deu se eu não era nem nascido? Né? E nós esquecemos que antes do haja cruz, tem o haja luz, né? Então, o Senhor é Deus lá, aqui e será. Então, Deus, ele sabe, ele vê, ele contempla. Mas como, Senhor? Eu não era nem nascido. Como me deu, antes de eu ter nascido, antes de eu ter saído da madre, e me santificou as nações, me deu por herança? Às vezes você é alguém, meu irmão, que está se sentindo pequeno, né? Talvez você é alguém que se sente uma pessoa pequena na sociedade, na igreja onde você congrega, ou mesmo até dentro da sua casa. Eu tô falando isso porque eu era a menor lá da minha casa. O meu testemunho é muito grande. Antes mesmo de eu ter nascido, o inimigo, ele já queria me ceifar. E daí pra cá foi só luta, só luta. Mas a palavra do Senhor, ela veio até mim, ela está dentro de mim. E eu clamo ele todos os dias para que ele não retire de mim o Espírito dele, porque se o Espírito do Santo dele estiver em você, aí, meu irmão, você vai seguir em frente sem olhar para trás. Porque ele te capacita, ele te guia, ele te contempla, ele zela por você, ele cuida de você, ele te dá livramento, ele dá livramento à sua família, à sua casa. Então Jeremias, Senhor, mas como me deu? Não era nem nascido. Aí nós esquecemos, meu irmão, que é a mesma Bíblia, a mesma palavra que vai dizer que antes que Jeremias nascesse, antes que saísse da madre, Deus o santificou e deu às nações por profeta, é a mesma palavra que vai falar lá em Romanos 4,17. Eu chamo a existência aquilo que não existe como se já existisse. Eu chamo a existência aquilo que não existe como se já existisse. É forte, né? Então, muitas das vezes, Deus, ele já tem algo para você. Ele tem uma bênção preparada para você. Porque se você conhece a palavra de Deus, se você conhece, você sabe que Deus não está preparando uma promessa para você, mas está preparando você para receber a promessa, meu irmão. Então, às vezes está faltando agradecer a Deus, ser grata a Deus, porque Ele já te deu. E às vezes nós pedimos a Deus algo que Ele já nos deu. Nós ficamos ali só murmurando, reclamando, porque nós somos reclamões, murmuradores. Eu falo porque tem vezes que eu reclamo também. Reclamo mesmo. Me soca de banco, eu falo, Senhor, mas depois eu volto atrás, Senhor, desculpa, eu não quero reclamar, eu sou ser humano, mas eu não posso errar, eu não posso ficar errando toda hora, pedindo
Ai, meu Deus, né? Somos seres humanos. Às vezes nós erramos, mas o que não pode acontecer é você cair no mesmo erro. Você vai lá, erra, pede perdão, Deus perdoa. Você comete outro erro, Deus perdoa e você tá de novo lá no mesmo erro. Aí já é ignorância. Errou, pediu perdão, pronto, tenta não fazer de novo. Você aprendeu, né? Então, e ele fala para Deus, Senhor, eu não sei falar. Eu sou uma criança. Tá lá no versículo 6. Então eu disse, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque ainda sou um menino. Porém disse o Senhor, não digas que é um menino, porque tudo que eu te enviar, irás falar. Tudo quanto te mandar, falará. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, esta palavra, ela é riquíssima. E Jeremias fala, mas eu não sei falar. E nós esquecemos, meu irmão, que Deus, ele capacita. Você acha que Deus te chama baseado na sua força? Não. Não. Sabe, Deus nos chama baseado na força dele, na capacidade dele. Ele que nos capacita. Falar de chamado, para mim, é falar sobre força para enfrentar desafios. Qual o desafio que você tem enfrentado? Não sabe falar? Abra sua boca. Deus fala, olha, abre a tua boca e eu a encherei. Meu irmão, pode crer. Deus, ele transforma você. Ele transforma você. Sabe, você pode ser alguém que está se achando pequeno. Mas quando Deus chama Davi, ele é o menor da casa de Jessé. Os filhos de Jessé. Ele era o menor. E olha para Davi. Davi se tornou o rei de Israel. Nomeado. Sabe? Então você tem que acordar. O Senhor fala, olha, onde eu te enviar, tu vai falar. Porque eu vou colocar a palavra na sua boca e na sua mente. Eu vou abrir a sua mente e você vai falar. Vou colocar as palavras na sua mente e no seu coração. E você vai falar. Sabe, porque eu tenho medo de falar. Não, meu irmão. Às vezes o medo tem que ter medo de você. É difícil falar. É difícil falar o que a pessoa não quer ouvir. O que elas querem é fácil. Né? Jeremias, ele não ligava em questão de agradar ninguém. Ele não fez, ele não andou seu ministério preocupado em agradar ninguém. Ele não se preocupou com isso. Porque quando você está preocupado em agradar alguém, aí você não prega. Aí você não fala. E a palavra não é falada. Porque se você pregar a verdade, agradando a Deus, se você conseguir agradar a Deus, no tempo que nós estamos vivendo hoje, não se preocupe. Você vai ter perseguição. Você vai ser... Vão tentar te jogar para baixo. Você não acha que Jeremias passou por tudo isso, não? Jeremias foi rejeitado. Jeremias foi considerado
na cidade dele um profeta pequeno. Mas igual eu te falei, não se preocupe. Davi era o menor da casa. Davi também era pequeno. Jeremias, ele alegou ser incapaz de cumprir tal tarefa. Mas Deus te capacita. Deus, ele capacita você. Não se preocupe. Davi foi maltratado, desprezado, enfrentou desafios e aflições. Mas eu posso te falar, o chamado, ele vai exigir tudo de você. Até mesmo que você fale de cura quando está sangrando. Você já viu alguém pregar preso? Levar cura preso? Libertação preso? Você já viu? João. Lembra de João? Quando João estava... Quando Deus envia João para Éfeso, e João, ele começa a pregar a palavra de Deus sobre arrependimento, né? Era uma cidade idólatra, onde o templo da deusa Ana era muito famoso por abastecer a cidade de feitiçaria, que idolatria com o pecado de feitiçaria. Então, muitos ali se arrependeram, se converteram ao evangelho. Aí Herodes pega e manda o quê? João para Patmos. João estava preso em Patmos. E João, o próprio João duvidou. Ué, mas como assim, Senhor? Como? Né? Ele imaginou, né? E até aquela carta, e João envia uma carta para Deus. E até aquela carta chegar, são semanas onde Deus estava, João estava. E as pessoas também duvidaram que João era da parte de Deus. Então eu falei, Senhor, eu estou preso, como é que eu vou pregar sobre cura, libertação, se eu estou preso? Então, o que acontece, meu irmão? Quando você está falando a palavra de Deus, quando você está pregando para alguém, quando você está levando a mensagem para alguém, Deus está libertando você. Você entendeu? Às vezes você está sangrando, mas alguém está sendo curado. Falando de cura, sangrando, e aquela pessoa está sendo curada através de você. E Deus vai lá e cura você de algo que você está passando. Então não se preocupe, porque Deus fala assim, olha, o que eu te mandar falar, tu vai falar. Não negligencia a palavra de Deus. Porque Deus, ele está com você. Aonde quer que você for, Deus vai estar com você. E de uma coisa você pode ter certeza. O Senhor nunca abandonará um filho dele. Nunca. Então, é preciso obediência, obedecer ao Senhor. Certo? Porque quando Deus chama alguém, ele capacita, né? Ele dá as armas necessárias para lutar. Mas muitas das vezes queremos fugir, fazer igual Jonas, né? E Senhor, mas eu não sei nem o que falar. Deus capacita, meu irmão. Deus capacita. Eu também não sabia falar.
Eu não tinha nem noção. E Deus foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando nesse espírito aqui. Foi difícil, foi. Não é fácil. Porque trabalhar no ser humano não é fácil. Até chegar no, né? Porque o ser humano é difícil. Então, muitas das vezes, nós que somos chamados, você que é chamado, que sabe que tem uma chamada, que sabe que Deus te sente no coração. Às vezes você aí que tem aquele sentimento que Deus me chamou para alguma coisa. Eu não vim aqui à toa. Eu não vim aqui dar um passeio na terra. Não. Deus, ele tem algo para você. Então muitos querem milagre, mas não quer renúncia. Renuncie. Renuncie para Deus, fala com Deus, Senhor, eu renuncio isso para estar com o Senhor. Eu renuncio algo que está me fazendo mal. Senhor, me cura, me liberta. Senhor, me salva. E muitas das vezes a onda, ela vai estar balançando na sua vida. Às vezes o barco vai estar balançando, mas não se preocupe, Jesus está com você. Porque a palavra dele foi até você. Assim como a palavra foi até Jeremias, essa palavra também chega até você. A palavra de Deus é a certeza que nós temos do amanhã. Muitos querem vitória, mas não quer guerra. Não quer enfrentar a luta, mas quer vitória. Primeiro você precisa enfrentar o medo. Primeiro você precisa enfrentar a timidez. Primeiro você precisa enfrentar esse pecadinho que tá aí. Talvez você precise enfrentar isso. Quer a promessa, mas não quer o processo. Para você ter a promessa, é necessário o processo. O processo você vai caminhando, Deus vai te limpando. E no meio do caminho, Deus vai te visitando, Deus vai te honrando, Deus vai te capacitando. Porque você acha que Deus, ele pega você, ele limpa você, pronto. Vai, filho. Pode? Não, ele não faz isso. É como uma criança. Pensa numa criança pequena, onde o pai coloca ela na bicicleta. Você acha que o pai solta ela? Não. O pai vai andando com ela. Assim é Jesus. Ele vai andando com você. E no meio do caminho, ele vai te dando força, ele vai te dando sabedoria, ele vai te dando as armas, ele vai te capacitando. E a luz dele vai iluminando o caminho para você passar. E não se preocupe, porque a nuvem vai te acompanhar de dia e uma coluna de fogo à noite. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Não é fácil. Mas Deus, quem disse, né? Não está na Bíblia. Não está escrito que vai ser fácil. Mas Deus nos prometeu uma coisa: estarei com você todos os dias. Todos os dias. Quer unção, mas não quer vida no altar. Essa questão de altar é tão complicado, né, meu irmão? Porque hoje estão fazendo do altar do Senhor
como um circo, infelizmente. E a gente fica triste, né? De saber que muitos estão banalizando a palavra de Deus. Muitos estão transformando a igreja num palco de diversão. E o Senhor está olhando lá de cima, tão chateado, tão irado. Você acha que Deus não ira, né? Ele ira sim. Quando as coisas dele estão sendo feitas de qualquer maneira, ele ira. E ele está irado. Ele está triste. E as pessoas não estão nem aí. Estão nem aí. Ah, eu faço aqui, apronto mesmo, e no final, Deus me perdoa. Cuidado. Muito cuidado. Tem público, só não tem presença. O culto virou um evento e o púlpito virou doutrina. Não, passa essa aí. Glória a Deus. Se fala de pecado, fere. Magoa, leva pro coração. Tem que tomar cuidado, né? Questão de levar pro coração, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque quando alguém fala e fere, te afronta com palavras, você não pode deixar isso ir pro coração. Aí vira um problema. Aí depende como você vai se comportar, se posicionar diante disso. Se você vai levar pro coração e ficar doente, ou você vai seguir, perdoar e seguir. Deixar Deus cuidar, né? Porque Deus, ele te justifica, né? Noé foi justificado. Abraão foi o pai da fé, foi justificado. Todos da Bíblia que passaram por lutas, situações, foi justificado por Deus. E você também é justificado por Deus. Porque você também é filho de Deus e Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Ele não mudou. O que muda é a palavra dele. É a mensagem dele que renova dentro de você. Certo? Mas foi para isso que o evangelho veio. Para abrir, para curar a alma e o orgulho. Deus, ele quer curar a sua alma de algo que está preso. Ele quer curar. E cura é quando você sente, você ouve, você pensa na situação que te feriu, mas você não sente dor. Isso é cura. Mas agora, se você pensa na situação lá atrás que te feriu, que te magoou, alguém que te fez algo mal, não sei, te afrontou, te humilhou, te caluniou, né? Feriu você com palavras. Aí você lembra e começa a doer, então você não está curado. Então você precisa de cura, você precisa voltar para Deus imediatamente. Mas aí se fala alguma coisa que te magoou, que você pode sentir aquela chateação na hora. Pode até tocar, mas não pode doer. Aí você tá curado. Tem coisas que chateiam a gente, né? Tem coisas que você vai guardando, vai guardando, vai guardando. E é igual um balão, né? O balão vai enchendo e vai, estoura. Aí você tem que colocar pra fora, né?
Tem pessoas que vai guardando. Aí chega no momento, né? Aí tá lá você passando mal, enfermo, porque isso faz mal para sua saúde. Guardar coisas ruins, guarde coisas boas, né? Guarde coisas boas. Guarde dinheiro no banco. Tá difícil guardar dinheiro no banco, né? As coisas tá caras. Pois é, não guarde coisas ruins, meu irmão. Não guarde. Porque é tão bom se sentir leve, sabe? Não deixe as pessoas adoecer a sua mente. Tem gente que é doente da mente, quer adoecer você, quer colocar você para baixo, ela é para baixo, quer te colocar também. Ela é angustiada e quer te angustiar também. Ela é ferida e quer te ferir. Você pode até ajudar, mas tem certas pessoas que não aceitam ajuda, né? Porque a gente mesmo não pode fazer nada, mas tem um Deus, né? Tem um Deus que pode fazer. Então não deixe que as coisas da vida te chateiem, te magoem. Seja feliz. Não que a gente tem que buscar felicidade aqui neste mundo, porque infelizmente aqui nós vamos ter alguns momentos bons, né? Nós vamos ter alguns momentos de alegria. Mas a felicidade, a paz é só no Senhor Jesus, né? Então, meu irmão, olha, estão lotando as igrejas, mas esvaziando o céu. Tem pessoas que é conhecida na terra, mas é desconhecido no céu. O mundo conhece, mas Deus, os céus desconhece. Querem aplausos aqui. Quer se achar. Quer se engrandecer. Só que a glória é só de Deus, né? A glória é só de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Né? Quando você é uma pessoa que Deus chamou, que tem um chamado, você sabe. Quando você conhece a palavra, você sabe que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ela pode até passar em você, mas ela não fica com você. A glória é dele. Então, sabe, nós temos que desaparecer para o Espírito Santo de Deus aparecer em nós. Nós temos que diminuir para o Espírito Santo de Deus crescer em nós. É falar com Deus, falar com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, se eu não for comigo, não me deixe ir. Porque o que adianta? O que adianta você ficar... Sabe? É como Jeremias, né? Senhor, eu sou criança. Sabe? A igreja está cheia de criancice, mimimice, disse-me-disse. Competiçãozinha de criança. Mimimi de criança. E tem que parar com isso. Porque Deus está vendo todas as coisas. Tem que parar com isso. E às vezes, né? A gente vê ali na parábola do joio que os discípulos falam, Senhor, a parábola do joio e do trigo, né? E os discípulos, Senhor, deixa eu arrancar o joio. Aí Jesus, não vai arrancar não, deixa crescer junto. Porque no final da colheita você vai saber quem é joio e quem é trigo. Não pode. Porque às vezes quando você for arrancar o joio, você atrapalha o crescimento do trigo. Né? E no final a foice vai passar, tá lá em Apocalipse. A foice vai passar, né? Por ordem dos anjos, o Senhor vai meter, por ordem do Senhor, os anjos vão meter foice no joio. E o trigo vai ser arrancado e guardado no celeiro. Né? O joio a gente sabe que são as pessoas más, pessoas enganosas, pessoas que andam vestido aí de ovelha, mas são lobos devoradores. E o joio são as pessoas que realmente têm algo com Deus. Alguém diferenciado.
Alguém que é escolhido, que é chamado, que é preparado. E que não larga Deus por causa de disse-me-disse, mimimi. Competiçãozinha, as igrejas estão lotadas de competição. Quem canta melhor, quem faz melhor, quem... né? Então, não adianta. Vou chegar lá no final de tudo, ah, Senhor, mas eu falei mais, eu cantei mais, eu fiz mais. Por isso que a palavra de Deus que fala que nós não vamos ser salvos pelas obras. Nós não vamos ser salvos pelas obras, mas pela graça. Porque senão, imagina, chega lá, Senhor, mas eu fiz mais que o meu vizinho. Eu fiz mais que meu irmão. Eu doei tanta cesta básica. Eu evangelizei um montão. Ajudei as velhinhas a atravessar a rua, uma por uma. Fui amigável. Fui bom. Fui solitário. Ajudava as pessoas, levava cesta básica. Ia nas casas evangelizar. Senhor, eu fiz muita coisa. Aí o Senhor vai falar, olha, afasta de mim, porque eu não te conheço. Afasta-se de mim, porque eu não te conheço. E é triste. Então vai ser salvo pela graça de Deus. Amém? Então, muitos decoram versículo, mas não guardam nenhum no coração. Decoram um versículo, mas não guardam no coração. Já viu aquelas pessoas? Ah, mas eu sei qual versículo, eu sei não sei o quê, ok, amém, glória a Deus, isso é bom você decorar, amém. Mas guarda no seu coração, porque é muito bom quando você decora, mas melhor ainda quando você guarda no seu coração, na sua alma, no teu espírito. Eu vou falar a verdade que eu sou bem difícil de guardar, assim. Eu não consigo guardar, né? Mas às vezes na hora que eu tô assim, pregando, Deus vem, me lembra. Deus é bom, maravilhoso. Então, olha, Deus nunca vai mudar a sua palavra para aliviar a sua consciência. Deus não muda a palavra dele por causa de você. Ela continua a mesma. Ela continua a mesma. A palavra do Senhor veio a mim. Veio a nós. A palavra do Senhor é essa que está na Bíblia. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então a palavra de Deus, eu creio que a palavra de Deus ela não pode voltar vazia. Porque a palavra de Deus está sendo levada, está sendo pregada. Pessoas estão sendo advertidas. As mensagens de Deus estão sendo pregadas. Precisamos levar a verdade. Precisamos afastar os arranjos, puxar o púlpito e pregar a palavra de Deus. A palavra. E a palavra de Deus ela precisa ser renovada, senão a igreja não cresce. Aí fica com a mesma coisa, a igreja não cresce. Amém? Então vamos levar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu fico por aqui. Deus te abençoe. Eu oro por todos. Amém? Fique na paz. Fique com Deus.